Exemplo 2. Então vamos ver, agora eu tenho uma transformação linear do R3 para o R3. Ela pega o ponto XYZ e leva no X 2Y0. Ok? Então quem é a imagem e quem é o núcleo? Então para saber da imagem eu tenho que olhar em R3. Quem são os pontos do R3 que são atingidos? Então se eu pego um ponto genérico do R3, XYZ, será que ele é atingido? Não, não é todo mundo que é atingido. Por quê? Porque olha só, a última coordenada é sempre 0. Né? A última coordenada é sempre 0. Então quer dizer que o Z não pode estar. Então, os únicos pontos que estão na imagem são aqueles que têm última coordenada 0. Beleza. Agora é todo mundo que tem essa cara está lá na imagem? Bom, vamos ver. Aqui eu posso escolher um X. Né? E aqui eu posso, não, ao invés de escrever XY, eu vou escrever AB, tá? Só para diferenciar e não confundir, tá? Então se eu tenho, né, um valor, um ponto lá do R3, tá? A gente primeiro viu que os pontos que estão na imagem tem que ter o 0 na última coordenada, então tem que estar no plano XY, tá? E aí a gente pegou um ponto que satisfaz essa condição. Então A, B e 0. Agora esse ponto ele vai estar na imagem, né, a nossa pergunta, né? Vai, por quê? Eu posso pegar o x igual a A e o y igual a B sobre 2. Né? Esse daqui pertence à imagem de T, pois existe... Que ponto que existe? Existe o A, B sobre 2, 0. Aí o 0 aqui eu poderia escolher, sei lá, qualquer outro ponto, não importa o Z. Eu poderia escolher 0. Tal que basta exibir que exista 1, não precisa existir mais do que 1. Tá? 1 que existe, que é mandado lá no ponto, já acabou. Então, de tal forma que T, quando eu aplico nesse ponto, A, B sobre 2 e 1, o que vai acontecer? Ele vai levar em... O que a T faz? Ela leva no próprio primeiro elemento, A, multiplica o segundo por 2, então 2 vezes B sobre 2, cancela o 2, vai ficar B, e 0 na última. Então vai ficar dessa maneira, ok? Então esse aqui, isso aqui é o que o T faz, tá? Isso que o T faz com as aplicações. Então quer dizer que esse termo aqui, né, ele está na imagem. Então todo mundo que é da forma A, B e 0, com A e B qualquer, está na imagem. Então a imagem é o que? O plano XY. Então a imagem de T é igual ao conjunto dos pontos XY, 0, pertencente ao R3, tal que o X e o Y são números reais quaisquer. Então eu posso escrever dessa forma, ou então eu posso escrever como equação, porque a única condição que a gente precisa é que o Z tenha que ser 0. Então isso aqui também é o conjunto dos Z igual a 0. Né? Então é o conjunto dos X, Y, Z no R3, de tal forma que Z é igual a 0. Também posso escrever, ou escrevo dessa maneira, ou posso escrever dessa maneira também. Tá? Tem as duas formas. E agora o núcleo. Quem é o núcleo? Né? Então para pensar no núcleo eu tenho a equação. Né? Então é T de x, y, z igual a 0, 0, 0, que é o vetor nulo do contradomínio, que é o R3. Tá? Beleza. Mas a gente sabe quem é T de x, y, z. Exatamente x, 2y e 0. x, 2y e 0. Isso aqui tem que ser igual a 0, 0, 0. Ok? Então o que vai acontecer? Então daqui eu tiro que o x tem que ser 0. Então igualdade de pontos. X tem que ser igual a 0. 2y tem que ser igual a 0. Só. Né? Depois 0 igual a 0, beleza. Então daqui eu tiro que o x tem que ser igual a y, tem que ser igual a 0. Só que o z é livre. O z é livre. Então quem é o núcleo? Então o núcleo, vou escrever aqui apertadinho aqui no final. O núcleo de T é o conjunto dos pontos x, y, z, né, que são os pontos do domínio, de tal forma que satisfaz o quê? Que o x é 0 e o y é 0. Tá? Então eu posso escrever dessa maneira, ou então eu posso escrever
como sendo o conjunto dos pontos 0, 0, z em R3, de tal forma que o z é um número real. Tá? Então eu posso escrever dessa maneira. Tá? Então esse que é o núcleo, né? Então o núcleo é todo o eixo z. Então, se eu olhar no R3, quem é o núcleo? Ou seja, quem é levado no zero, né? Na origem por essa transformação? É todo o eixo z. Então ele pega todo o eixo z e comprime na origem. Tá? Então esse que é o núcleo. E a imagem vai ser o quê? Vai ser todo o plano XY, né? Faz z igual a zero, então é o plano XY que vai ser a imagem dessa transformação. Então ela vai pegar todo mundo do espaço e vai jogar no plano XY. Né? Então tecnicamente é quase uma projeção, né? Porque vai estar anulando aqui a última coordenada.